Então, eu vou reforçar mais uma vez com vocês hoje, que é a leitura do livro, mas sem essa obrigação de que vocês tenham que ler comigo ou no ritmo do nosso estudo. Mas pensando, pegar até um pouco assim do gancho da fala aqui com a Sofia agora, dentro do livro, ele não é um livro técnico. Quem já leu o livro da Christine Neff sabe que não é um livro técnico, mas é um livro cheio de exercícios. E as questões que a Christine traz nesse livro não são coisas que estão fora da nossa realidade individual. Muito pelo contrário, é um dos principais motivos de sofrimento na nossa vida. É a forma como a gente se coloca diante dessas narrativas, dessas críticas, dessas autoexigências, autojulgamentos e essas pequenas e grandes violências que a gente tem, né? A Sofia falando aí da comunicação não violenta, imagine construir com você mesmo uma comunicação mais compassiva, ou ter a compaixão como um recurso no seu percurso de vida. E aí o mindfulness, ele entra aqui como essa ferramenta que vai te ajudar a resgatar essa lucidez, essa autopercepção, esse entendimento de quem você é, tá? Então eu não peço para vocês lerem comigo, mas se vocês quiserem pegar o livro, fazer uma leitura bem tranquila, fazer os exercícios da Christine, que são exercícios às vezes simples, mas de muita potência, até o que ela traz no capítulo seguinte, assim, um exercício que ela partilha sobre as cadeiras, né? Encontrar ali o seu observador sábio e compassivo diante do seu crítico e daquele que está ali sofrendo a crítica, a gente vai ver que tem muitas faces nossas nesse lugar de sofrimento. E que pode ter um sábio compassivo que intermediando, e esse sábio compassivo somos nós mesmos, tá? Então, eu deixo esse reforço aí para vocês. E vamos fazer uma aterrissagem para a gente poder começar. Vou mutar alguns microfones aqui, só para a gente não ter microfonia. Convido vocês a buscar aí a postura de prática, aquela postura de relaxamento. Vamos fechando os olhos. Nesse momento, a gente vai reivindicar a nossa presença. Nós vamos habitar o nosso corpo, despertar para a existência desse corpo. As linguagens, às vezes silenciosas, mas tão importantes que esse corpo vai nos dizendo ao longo do dia, sobre como nós nos sentimos, sobre o quão cansados estamos. Então, aos poucos, a gente vai resgatar a respiração como uma forma de equilíbrio, para que a gente sustente e traga conosco essa consciência. Então, aos poucos, deposite aí a sua atenção. Ao mesmo tempo, encontre relaxamento e tranquilidade no lugar de observador, desse ar que entra, do ar que sai. Se você sentir de fazer algumas respirações mais profundas para te ajudar a soltar mais, a aterrar melhor, se não apenas descanse e observe naturalmente a entrada e a saída do ar. Pode ser que nesse instante você ainda assim seja arrastado por um pensamento, um sentimento, uma lembrança. Serenamente traga sua atenção de volta. Apenas observe. Observe, relaxe.
A gente também pode tomar consciência desse fluxo respiratório através do nosso corpo, do movimento de expansão e retração do peito, dos músculos. Tranquilamente observe esse movimento. Perceba o seu corpo em contato com a cadeira, com a superfície. Perceba a temperatura das suas mãos, o toque ao descansar as suas mãos no colo, nas laterais do corpo. Entregue o seu corpo à cadeira, à superfície que você está sentado agora, como se o seu corpo ele realmente fosse se desmanchando e assumindo a forma da cadeira, da superfície. Fique aí por alguns instantes. E ao mesmo tempo, a gente pode ir observando se há pontos no corpo, regiões do corpo tensionados, contraídos, enrijecidos. Se houver, leve a sua atenção até essas partes do seu corpo e vá soltando, aliviando os músculos da face, dos olhos, da mandíbula, aliviando os ombros, o trapézio, os músculos das costas, dos quadris, das coxas. Começa a perceber se é possível, a partir desse exercício tão simples, emergir de dentro de você um outro estado emocional, diferente de quando nós começamos ou quando você chegou aqui na sala. Começa a perceber como você se sente nesses pequenos minutos em que você apenas exercitou a sua autoconsciência, especificamente a sua consciência sensorial do seu corpo físico. Identifique aí dentro de você o que foi possível cultivar que naturalmente emergiu. Talvez uma paz, um bem-estar, um contentamento, uma autossatisfação, ou apenas a presença. Ou ainda pode existir outros elementos, como a agitação, pensamentos acelerados, desconforto físico. Não seja um juiz, não avalie, não categorize, apenas observe. Seja gentil. E aos poucos a gente vai concluindo a nossa aterrissagem, mais uma vez trazendo essa consciência para o corpo físico, ativando e despertando o corpo, os membros, as mãos, os pés. Sentir de fazer um alongamento
Movimenta alguma parte do corpo. E por último, a gente vai abrindo os olhos, vai chegando. E aí, gente, como é que vocês estão? Deu para chegar um pouquinho mais presentes? Tereza, eu estou muito curiosa com essa prateleira sua, ela está me chamando a atenção. Eu tô de olho nessa prateleira sua aí. Microfone. Abre seu microfone para mim te ouvir. Olha a câmera Eu aí. Pode falar, Tereza, te ouço. Ah, fechou o microfone. E a câmera também. E a câmera também. Você não Tereza, consegue abrir para microfone. ela? Aí, abriu. Não, não consigo. não, Não. Agora te nem ouço, Tereza. Não, fechou de novo. Fechou de novo, Tereza. Não te ouço ainda. Seu microfone, você tá fechando é a câmera. Microfone primeiro. Você tinha aberto ele. Na hora que você fechou a câmera, você abriu ele e desligou de novo. Aí, abri. agora deu. Eu. Essa prateleira toda é sua, Tereza? Não, a maioria dos livros aí é do. E ainda tem mais lá dentro. É do meu marido, que faleceu, já faz uns 2 anos. Era a única coisa que tinha valor para ele nesse mundo, eram os livros. Ele era, Vai com ele, viu? foi a loucura para limpar o quarto dele, tirar jornal, revista. Ele lia muito. Era um estudioso. Posso perguntar uma coisa? Pode, Desculpa. Sofia? Pode? E a maioria desses livros é de que tema? Tem alguma linha assim que ele Ah, é gostava? tudo, é de tudo. É, tem livro espírita, tem livro de história, tem livro de geografia, ele era professor, mas assim, tratado, porque os livros ele já doou para a biblioteca da escola, essas coisas. Uhum. Legal. Que legal, Tereza. Que legal. Filosofia, Acho bonito demais ver essas prateleiras cheias assim. Gente, ó, eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhadinha naquele vídeo que eu mandei da Christine. É um vídeo curtinho, 6 minutinhos, mas é um recorte de uma palestra dela que ela traz ali de forma resumida o primeiro capítulo do livro dela. E ela vai falar ali dos 3 elementos, né? As 3 bases e estruturas para a gente poder trabalhar, cultivar essa autocompaixão, que ela mesma fala que não desassocia a ideia de compaixão e autocompaixão. Porque se a gente pensar que a gente precisa de uma autocompaixão desassociada da compaixão, é como se a gente também não pertencesse. A gente entra de novo naquele estado de nos sentir desconectados, isolados do restante da sociedade, como a gente se sente geralmente quando a gente está mal ou em estado de sofrimento. Então, a gente usa o termo autocompaixão como um termo didático, só para a gente começar a entender que nós também compomos esse campo de cuidado, nós necessitamos desse cuidado e temos por direito, né, direito nosso receber a compaixão nos nossos momentos de dificuldade, né, naqueles momentos mais desafiadores da nossa vida. Então, ela vai trazer as 3 bases, que a primeira base é a autobondade ou a bondade, né, seja para comigo ou para com o outro, que a gente viu até agora nas 2 aulas. Então, não é a bondade desprovida de ação.
tá? É uma bondade com ação, é uma bondade com movimento, é uma bondade direcionada, com o intuito de me fazer bem, de aliviar ali uma dor, de acolher um momento difícil na minha vida. Então, ela é direcionada, ou para com o outro, né? Envolve uma ação. Depois ela vai comentar sobre a humanidade em comum, que é um termo que desde a primeira vez que eu li eu uso muito ele. A gente não usa esse termo no Kindness, mas a gente fala muito dessa humanidade quando a gente se refere ao sofrimento. Todos os seres vivem o sofrimento. Todos nós conhecemos o sofrimento, não pelas mesmas experiências, né? Aquilo que me traz sofrimento pode ser diferente daquilo que traz sofrimento para Denise, para Fernanda, mas é a ideia de que todos nós, em algum momento, já vivemos um luto, uma perda, seja de um emprego, de um animalzinho querido, de um ente querido, de um relacionamento, né? Todos nós conhecemos algum nível de sofrimento, por mais que as experiências que nós passamos sejam individuais e diferenciadas, mas a gente sabe que sente. E aí a Christine traz naquele vídeo dela que eu achei muito interessante. Por mais que a gente se reconheça como humanos e que a gente reconheça mentalmente, claramente, que todos nós passamos por sofrimento, às vezes parece que quando a gente está numa situação que nos traz muita dor e sofrimento, parece que aquilo só acontece com a gente. Parece que aquilo só acontece no nosso universo pessoal, na nossa vida pessoal. Vamos pegar o exemplo da doença. A maioria de nós conhece sofrimento relacionado ao adoecimento físico. Muitas vezes, quando a gente adoece, se é uma questão grave, é muito comum a gente pensar assim: nossa, mas por que eu? O que que eu fiz para merecer isso? Por que que eu tenho que passar por isso? Junto com aquele sentimento de que a gente quer se ver logo livre daquilo, porque aquilo é um incômodo, né? Então, a gente às vezes quer uma resolução, quer uma resposta rápida, né? Vamos pensar aí numa situação que às vezes é bem desafiador para algumas pessoas, que é o divórcio. Teve todo aquele processo de ruptura do relacionamento, tem toda a dor que envolve o luto da separação, e muitas vezes a pessoa quer uma resolução rápida. Nossa, eu quero que todos os nossos problemas, e questões pessoais que nós tínhamos juntos se resolvam e que eu possa seguir minha vida. Então, mas o que que aquela experiência em si está abrindo ali de campo de possibilidades de aprendizado, né? Ou mesmo de vivência, ou ainda de acolhimento. O que que eu posso acolher? Será que é esse incômodo que muitas vezes eu quero me ver livre? Então, parece que as experiências que a gente tem nos isolam do restante da humanidade e só nós vivemos aquilo. E aí a gente vai trazer o último tópico que ela traz, que é o mindfulness, que é o reconhecimento do sofrimento, né? Terceira etapa é essa clareza, essa consciência que a gente cultiva aqui junto já há 2 anos e meio, para a gente estar lúcido nos momentos necessários para perceber que estamos em estado de sofrimento, e que nem sempre esse sofrimento é óbvio. Ah, mas sofrimento não é característico, a gente não percebe ele no momento que ele acontece, nem sempre. Principalmente quando a gente fala dessas experiências de autocrítica, de autocondenação, de chibata. Quando nós estamos nos criticando, dificilmente a gente percebe o mal que a gente está se fazendo, ou a dor que a gente sente em ter que ficar o tempo inteiro lidando com uma mente que é um juiz. Nossa, eu fiz errado, eu sou burro, eu sou incapaz, tudo dá errado para mim. Nossa, eu tô muito feia, eu tentei perder peso, eu não consegui. Eu tô horrível nessas fotos, as coisas no trabalho estão péssimas. Fulano me demitiu, a culpa é minha. Marido terminou o relacionamento, a culpa é minha. Então, o tempo inteiro, essa sobrecarga mental e emocional de nós para conosco gera um estado de sofrimento, traz esse sofrimento muitas vezes de uma forma oculta. A gente não percebe. Então, o primeiro passo aí no exercício da bondade para comigo é também reconhecer o meu auto-sofrimento. Até aquele sofrimento que a gente fala assim, nossa, eu preciso ser forte, eu não posso ficar abatida assim. Eu tenho um filho para criar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que botar comida dentro de casa, bem esse arquétipo da mulher forte. Eu preciso fazer, eu não tenho tempo de ficar me lamuriando por causa dos meus problemas e das minhas dificuldades. Então, muitas vezes o que se parece ali com uma força, uma determinação, por trás tem ali uma ocultação daqueles estados emocionais que não são validados, que não são reconhecidos, são apenas ocultos no nosso campo e não abre o espaço necessário para que a gente possa levar esse autoacolhimento,
Quem se identifica? Quem se vê nesse arquétipo dessa mulher forte? Estou aqui contigo, Cris. Tem que dar conta, não posso ficar abatido, não posso ficar mal. E a gente não está falando aqui de um abatimento inconsciente também, onde a gente simplesmente está ali em sofrimento. Não, é um estar em sofrimento, consciente do sofrimento, levando ali as ferramentas necessárias, o chazinho, o colo, o tempo, a respiração, a pausa, para que a gente possa semear, né, estados internos de mais bem-estar, igual quando a gente faz aterrissagem. Eu não sei se vocês já conseguem perceber. No início eu não percebia. Acho que no início dos exercícios, principalmente quando eu fazia formação, eu ficava tão preocupada em estar fazendo a prática certo, essa coisa da policial, né? Tá ali, não, tem que meditar direito, eu não posso ir no pensamento, eu tenho que ficar aqui, a minha prática tem que ser boa. Eu não percebia por estar ali o tempo inteiro em cima, policiando e exigindo algo de mim, eu não percebi esses pequenos estados que emergem quando eu paro. Hoje, quando eu conduzo uma prática tão curtinha com vocês de 3 minutos, na hora que eu relaxo junto com vocês, eu sinto bem-estar, eu sinto paz, o meu coração ele se aquece um pouco, eu esqueço os meus problemas, eu esqueço aquelas coisas que me trazem sofrimento e eu fico um pouco mais calma, né? Eu acho de novo o meu bem-estar, a minha satisfação pessoal. Eu não sei se vocês já conseguem achar isso com o exercício. E eu acho que isso aqui já é uma conquista enorme para nós, né? Principalmente o modelo social de onde a gente vem, a forma como a gente vive. E isso faz sentido para vocês? Se vocês quiserem falar, se alguém quiser abrir o microfone, fica à vontade, tá? Ô, Aline, você podia dar uma explicação assim de como seria esse sofrimento inconsciente? A gente está num sofrimento que a gente não percebe. Como seria isso? Imagina você ter que lidar, sido o tempo inteiro com a sua mente, falando para você repetidamente algo que não é positivo. Por exemplo, eu não sou esperto o suficiente para conseguir ter um bom emprego, eu não sou inteligente o bastante, ou as coisas não deram certo para mim, nunca dão, e é sempre assim, mas é porque eu não me esforço o suficiente. É porque eu sou preguiçosa, eu sou procrastinadora, eu não faço as coisas direito, eu sou desastrada, eu sou azarada, né? Eu sou muito feia. Olha a qualidade da informação que eu projeto em mim mesma. A Christine fala de um jeito tão interessante que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu acho que a primeira vez que eu li, eu não fixei essa informação. Existem dois seres dentro de nós bem marcantes. Existem muitos, mas dois são muito marcantes. O que bate e o que apanha. Tem aquele eu nosso que nos critica por tudo que a gente faz de errado, ou por tudo que a gente não consegue fazer, né? Imagina, eu quero. É... Pega de novo esse exemplo, né? Eu preciso eliminar 5 quilos, mas eu tô engordando. Eu não consigo, só dá errado, eu tô horrível, minha calça não me serve, né? Você tem ali uma pessoa que tá te punindo por você não conseguir atingir aquilo, ou por esteticamente você não tá no padrão que você gostaria. Do outro lado tem quem tá apanhando. É o seu eu que escuta isso o tempo inteiro. É o seu eu que está sofrendo com isso. Nossa, é tão ruim a gente não se sentir bem com o nosso próprio corpo. Ou realmente é tão ruim quando a gente quer entrar numa roupa e essa roupa não fica bonita. Você quer botar uma calça, a calça não abotoa. Você bota um tecido leve, talvez aquele tecido não fica bonito no seu corpo. Ou às vezes, dependendo do peso que a pessoa tem, ela tem até dificuldade em comprar roupa, né? Aí ela passa por todo aquele sufoco, aquela ansiedade, aquele desconforto de ir na loja, de experimentar uma roupa, a roupa não fica boa, não é do estilo que fica confortável para ela. Ela está em sofrimento, só que ela não percebe. Existe ali um alto padrão imposto. Nesse exemplo, né? Nessa situação. Imagina você todo dia olhar para o espelho e falar para você mesmo, nossa, como eu sou feia. Eu tô pegando bem o exemplo da colega que trouxe lá na nossa primeira aula. Nossa, como eu sou feia. E todo dia você olha para o espelho e você só valida para você mesmo
né? Essa crença de que se eu não estou ali conforme um padrão, eu não estou bonita. Eu sofreria muito, eu estaria num estado de sofrimento profundo. Mas será que eu teria percepção disso? Dessa violência diária, desse autoflagelo? E aí, no final do capítulo 2, a Cristina vai trazer um exercício que, de novo, vou deixar uma tarefa para casa para vocês, eu acho que é um exercício que é muito bacana, eu achei incrível, eu quero fazer ele ainda. É o exercício das 3 cadeiras. Ela falou assim: primeiro você senta na primeira cadeira e você é o crítico, é aquele que aponta. E diz tudo, né, pro seu outro eu que estaria sentado na cadeira da frente, tudo aquilo que te incomoda, que te decepciona, ou que te chateia porque não deu certo. Eu não me esforço o suficiente, eu não me dedico bastante, eu não consigo atingir as metas, isso me frustra porque me faz me sentir impotente, burra, incapaz. Aí tá o crítico ali. O outro na cadeira da frente é aquele que tá sofrendo, ele tá com medo, né? Ele tá sentindo todo o impacto dessa crítica. Como é que ele se sente? Vazio, solitário, triste? E aí a Christine traz a terceira cadeira. Nessa terceira cadeira se senta o nosso eu sábio compassivo. O que que o nosso eu sábio compassivo diria para os outros dois? Nossa, eu imagino que deve ser muito duro se sentir assim. Esse vazio realmente deve ser muito triste. Você não se sentir amparado, você não se sentir feliz, você não sentir que você pode ter apoio e amparo em você, no outro. E aí, o que que esse eu compassivo e sábio pode trazer? E talvez relembrar dessa humanidade em comum, trazer uma fala compassiva, uma orientação e falar: descansa um pouco. Você merece descanso, uma pausa, porque talvez nesse momento você não consegue encontrar resolução para o seu problema, porque parece tudo muito difícil. Talvez você só precisa de um repouso, de um tempo, de um pouco de prazer. Fez sentido, Cida? Só pra você ver, a gente fica a Ó, maior parte do tempo tão nesse estado automático que é até difícil a gente entender, né? Porque para mim foi quando ela falou assim, a gente sofre. E eu pensei: que hora que eu sofro na minha autocrítica? E aí eu continuei a minha leitura, o meu estudo, e falei: entendi. Entendi que e é esse sofrimento que eu preciso tomar consciência e que é possível ser acolhido durante o meu exercício de autoobservação. porque às vezes a gente acaba fazendo uma autopunição, né? Às vezes não, só de ficar nesse pensamento repetitivo, nessa não aceitação, a gente acaba se punindo, porque chega a dar um cansaço físico, né? Não é só um cansaço mental, fica físico. É muito comum isso quando a gente fala assim: nossa, como é que eu calo a minha mente? Minha mente não cala a boca. Eu não consigo mais lidar com os meus pensamentos, eu já estou cansada da minha cabeça, das minhas preocupações, de que eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta, eu tenho que resolver aquele problema, eu tenho que estudar para aquela prova, eu tenho que passar naquele concurso, eu tenho que terminar aquele projeto, eu tenho que, e uma cobrança, e uma autocrítica, e um julgamento, e você fala: como que eu desligo? Como é que eu paro? E o que está por trás disso também, e aí são os aspectos que a Cristina vai destacando no livro. Eu trouxe só alguns pontos aqui que eu achei muito interessante, fui pontuando eles. Semana passada a gente falou do aspecto da família, vocês lembram? Quando a gente vem, isso tem base científica, quando a gente vem de um lar onde os pais interpretam o cuidado com a crítica, né, o tempo inteiro: não, você não pode sair assim na rua com essa roupa, se você continuar com essas notas, você nunca vai entrar na faculdade, com essa postura, essa conversa, do jeito que você fala, você nunca vai arrumar um namorado. Então, a gente já vem, e na nossa cultura é muito forte isso. Pais críticos, criação crítica, porque a ideia de que a crítica cria filhos fortes. Então, esse foi um aspecto que a Cristina já traz. Pessoas que tiveram pais críticos tendem a ser pessoas autocríticas. Por quê? Tanto porque existia, né, esse aprendizado, esse hábito
de estar o tempo inteiro se autocriticando, se autoavaliando, como um mecanismo de autopreservação ou de autoproteção. Se eu faço tudo certo, meu pai não me critica. Se eu faço tudo certo, minha mãe não me chama atenção. Se eu busco a perfeição em tudo aquilo que eu faço, as pessoas não poderão falar mal de mim. Elas não podem me criticar, elas não vão poder me apontar erros, porque eu estou buscando ao máximo a perfeição. Aí isso entra num estado terrível de individualidade. Por quê? Porque se eu não posso errar, quando eu erro, a culpa é minha. Tudo que dá errado na minha vida, a culpa é minha. Se eu não conseguir aquele emprego, a culpa é minha. Se eu não tive sucesso no meu relacionamento amoroso, a culpa é minha. Se eu não conseguir tirar a carteira, a culpa é minha. Se eu não consigo controlar as minhas emoções e sou explosiva, a culpa é minha. Olha o sofrimento por trás disso. É um peso muito grande. Depois a Cristina vai trazer a ideia do autocontrole. Bom, se meus pais me criticavam, existe uma ideia aí de que a imperfeição ela deve ser evitada e que eu tenho controle sobre mim mesmo. Mas e quando eu erro? Mas e quando a vida sai do meu controle? Porque existe uma coisa que a gente fala muito aqui no grupo, a impermanência. A vida está fora do nosso controle. Você se preparou, você fez tudo para fazer um evento no final de semana. Reunir sua família, fazer uma confraternização. Você fez tudo impecavelmente, mas choveu. E seu planejamento foi para o jardim. Você planejou tudo. As mesas, a decoração era no jardim, choveu. Está fora do seu controle. Mas talvez o crítico entre e fale: por que que você não pensou isso antes? Como que você não pensou que o tempo poderia virar? E a festa deu errado por sua causa. A decoração, o dinheiro que eu gastei, o tempo que eu investi, a culpa é minha, né? Aí vem sempre essa demanda e essa postura de que a gente precisa ser perfeito, fazer tudo perfeito. E que a gente tem controle. A gente não tem controle. Às vezes vai fazer uma entrevista de emprego. Quando eu estava na faculdade, eu queria muito participar de um grupo na universidade de consultoria ambiental. E aí eu lembro que eu me esforcei muito para a entrevista, para estar nesse grupo, porque eles faziam projetos e atividades para além da universidade. Eu achava isso incrível. E aí eu não passei. E eu fiquei muito triste. E aí eu perguntei para uma das colegas que pertenciam a esse grupo, por que que eu não passei? E ela falou para mim assim, porque você não era o perfil que a gente queria. Simples. O problema era eu? Não. Naquele momento, para aquela função que eles queriam, talvez eles precisassem talvez de um homem, né? Trabalhar com consultoria tem muita coisa que a gente vai precisar ali da força física, ou até a ideia da segurança de estar numa reserva, numa área isolada. A Cris já trabalhou com consultoria, ela sabe. Talvez não era o perfil que precisava. E talvez numa outra situação meu perfil fosse necessário. Mas o problema era eu? Não. Quantas vezes a gente não está passando por um processo seletivo e eles buscam um perfil explícito ali de habilidades, de características pessoais? Porque talvez você precise de uma pessoa para mexer com o sistema, ou uma pessoa que goste de ir para campo, ou uma pessoa que seja organizada, ou uma pessoa que seja comunicativa, ou uma pessoa que não importa se ela é comunicativa ou não, mas que ela seja bem focada e altamente produtiva. Existem muitos perfis. Então, olha como que a gente está o tempo inteiro, e a Christine fala isso, distorcendo a nossa própria realidade. O problema sou eu, se não deu certo a entrevista. Não era algo que estava fora do meu controle. É, Outro aspecto que ela falou que é muito comum também, pelo menos na minha vida pessoal, e eu consegui, junto com a meditação, assim, trazer mais acolhimento para mim nessas situações, que é quando a gente se julga a partir da interpretação que a gente faz da postura do outro. Vou dar um exemplo. Você conduziu um grupo, você fez um trabalho, mas as pessoas não interagiram muito. Ou você conversou com uma pessoa e ela ficou o tempo inteiro apática. Aí você pensa assim, o problema sou eu.
meu papo estava chato, ou eu fiquei só falando dos meus problemas pessoais e a pessoa deve ter achado um porre, ou a minha aula foi horrível. E talvez as pessoas naquele dia elas só estavam num outro estado emocional, mais introspectivas ou mais distraídas, ou aquela pessoa que você estava conversando com ela, ela estava tão preocupada com alguma coisa pessoal dela, alguma coisa que estava acontecendo com um familiar adoecido, N motivos que ela não estava muito atenta e talvez ela estava um pouco abatida. Então, quantas vezes a gente não avalia a situação e não entra num estado de autocrítica só pela forma como o outro se posiciona diante daquilo que a gente faz ou diz? Você fala, nossa, não foi bom. O pessoal não comemorou, o pessoal não interagiu. Hoje a meditação tá todo mundo tão caladinho que eu acho que o pessoal não gostou da prática de hoje. Eles não gostaram da aula. Tá todo mundo tão quieto. E eu já fiz isso muitas vezes. Eu dava aula e eu avaliava a qualidade da minha aula pelo nível de engajamento da minha turma. Se a turma não engajava, ou se era um dia que eles não queriam interagir, eu pensava, foi horrível, foi péssimo, eu dei uma péssima aula. Aí no dia que interagia, vinha um reforço positivo. Não, a aula foi boa. Foi boa porque o pessoal comentou, participou, interagiu. Até que com o tempo eu fui entendendo que não era eu, né? Lógico que influencia a forma como a gente traz a abordagem, a metodologia, a didática, influencia, mas não é 100%. Então, quantas vezes a gente não se julga a partir da forma como o outro se posiciona? Nossa, hoje meu marido tá de cara feia pra mim. Eu devo ter feito alguma coisa de errado. Hoje meu marido não quer papo comigo. Eu devo ter feito alguma coisa. Feito alguma coisa de errada. Aí chega pro outro e fala: Você tá com raiva de mim? Você é tão comum nos relacionamentos? Eu vejo muito isso nos jovens. E chega pro outro e fala: Você tá com raiva de mim? Aconteceu alguma coisa? Não, porque não é porque você tá fechadão. Não, só tô nos meus pensamentos aqui. Então, esses são os aspectos pontuais que ela vai trazer para a gente nesse segundo capítulo da primeira parte. Quem quiser fazer uma leitura depois, mas que eu acho que são todos pontos assim, para ir trazendo a clareza necessária para quê? Para a gente entender que sofrimento é esse, né? Como é que ele se expressa? Então, a pergunta que motivou todas essas reflexões dela é por que que é tão difícil a gente parar de se maltratar? Ou ainda, por que que primeiro é mais natural a gente se autoacusar, bater a cabeça na parede, se machucar, do que a gente se acolher? Deu errado, não funcionou, não saiu do jeito que eu queria, né? Então, é esse exercício que a gente vai desenvolvendo. Por isso que eu fortaleço de novo essa ideia de façam a leitura. Os exercícios são simples, tipo a carta. Beijo, Sofia, bom curso. Até depois partilha com a gente, tá? De fazer essa Tá carta bem. para que vocês Muito grata, possam adorei até exercitar. aqui. Foi Que muito bom, bom. Sofia, que bom que você está ficando esses minutinhos, te agradeço. É, e tá sendo bom, mesmo um pouco, mas tá sendo bom. Que bom. Grata, gente. Tchau, Beijo. aproveita. Tchau, Beijo. tchau. Então, agora eu vou convidar vocês para a gente meditar. Alguém quer falar alguma coisa, quer trazer alguma contribuição, quer partilhar alguma coisa hoje? Aline, hoje está todo mundo quietinho, né? Eu também estou assim meio pensativa, Uhum. mas esse segundo capítulo eu escutei no audiolivro, assim, né? No audiobook, eu escutei. Eu acho que eu já escutei umas 4 vezes, porque eu falei assim, eu fui vestida a carapuça ali, falei, ai, sou eu, é comigo. Mas tem sido uma boa leitura, assim, no meu caso, uma boa audição, assim, de colocar para fazer muitas reflexões. E, e realmente, por que que a gente faz isso, né? Por que que a gente se critica, se julga? Aí alguém fala uma palavra, olha para você de um jeito, ou fala alguma palavra que tem um efeito dominó na sua cabeça e valida tudo o que você estava pensando, né? Tudo aquilo que você, toda aquela piração que você construiu ali
contra você mesmo, se criticando, se julgando. Às vezes alguém fala uma palavra e você tem o gatilho, né? Aquilo valida tudo que você, toda a sua conspiração aí. Uhum. E não, a gente tem que parar e acolher e, e ser mais permissível, né? Ter a autocompaixão aí, né? Que ela vem falando e que a gente vem conversando aqui essas semanas, assim. Então tudo que você falou tem tudo a ver, assim, só estou mais quietinha mesmo hoje. Não é que nem a Só Cristina para fala, complementar, né? Que Cris, dia que a gente assinou o contrato da perfeição, né? Vou falar, Cacheta, Fernando. só para complementar, Cris, né? Eu acho que nesses 2 anos de pausa para gentileza, a gente tem aprendido muito ter gentileza com a gente mesmo, a autocompaixão comigo. Então, eu acho que esse aprendizado desses 2 anos está refletindo no que a Cristina está dizendo, percebe? Eu sinto Exatamente. isso muito claramente que determinadas coisas, em vez de eu ficar perdido, eu uso a gentileza comigo mesmo e ligo o foda-se. Pronto. Boa. Aquele livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, né? Não leve a É, vida tão a sério. mas isso eu tenho trabalhado muito isso comigo e em função desses 2 anos aqui no Pausa para Gentileza, com certeza. Que bom, Cacheta, que bom Mas ver isso, viu? desculpa, Fernanda, mas deixa eu só validar totalmente o que o Cacheta está falando, assim, porque eu escutando o livro, justamente, eu vai caindo a ficha, mas também tem a questão de falar assim, opa, mas eu já estou agindo diferente. E é fruto desses 2 anos aqui no grupo, trabalho que a gente vem fazendo, os assuntos que você, Aline, vem trazendo, a gente já vem reagindo, a gente já vem com um outro olhar, assim. Então, o livro valida também essa nossa reação, nossa evolução aí. É isso. Iba. Fernanda? Boa noite, gente. Eu só queria complementar que eu fiquei pensando, quando a Cris começou a falar, o tanto que a gente valida, né? Ela falou do validar, mas o tanto que a gente valida a partir do nosso achismo, né? Porque a gente acha que o outro, né, está pensando, ou que o outro reagiu, então a gente age muito a partir do achismo mesmo, né? Não tenho certeza, e eu acho que tem muito a ver com a nossa dificuldade em comunicação, em perguntar, né, em dar espaço para ouvir o que o outro tem a dizer e também dar espaço para perguntar, né, e ouvir de forma clara, né, e acolhedora o que o outro traz, porque às vezes a gente também pergunta, mas não quer aceitar a resposta, né? Então, eu acho que essa questão da gente de validar, né, é muito a partir desse achismo, eu acho que é assim, né? E aí eu valido todas as minhas inseguranças, os meus medos, todas as minhas angústias ali a partir de algo que eu imagino. Uhum. Muito legal, Fernanda. E é isso mesmo, né? A gente fica deduzindo, né? Ah, eu acho que essa pessoa não gosta de mim, porque quando ela cruza comigo, ela tá com a cara fechada, né? Sabe, sei lá quais são os problemas que perpassam a vida dessa pessoa. Quem assistiu aquele filme, nossa, esqueci o nome dele agora, Oppenheimer. Começo do filme, o cara que se fez ali, de certo modo, como um vilão no filme inteiro, ele teve uma má interpretação no começo, né? Ele viu duas pessoas conversando, uma delas passou por ele de cara feia, e ele pensou que um tinha falado para o outro algo ruim sobre ele. E isso validou uma série de ações que ele tomou ao longo do filme, bem egóicas, e no final ele descobriu que, na verdade, não tinha nada a ver com ele, ele não era o centro da questão, mas ele se colocou no centro do problema, porque tudo era por causa dele. E, na verdade, o problema era muito maior que ele, porque era um problema global, né? Olha como é que a gente gosta do eucentrismo, né?
Sim, não, e como se o mundo girasse à nossa volta, né? E isso acontece às vezes bastante, né, pelo menos comigo, em coisas ruins, né? Porque aí vem o julgador, o crítico, né? A pessoa ali que é a minha autocrítica, né? A minha autoviolência, a minha autocondenação, né? Então, às vezes, para as coisas boas eu não centralizo em mim, mas para as coisas ruins, vem cá, né? Uhum. É o velcro e o teflon, né, Fernanda? Esse velcro Isso! gruda, trem ruim assim, fica ali no nosso campo mental. Se for bom, teflon, desliza e vai embora. É exatamente isso, é exatamente isso. Muito bom, gente. E aí, ó, só resumindo esse último capítulo, tudo isso por quê, né? A Christine traz uma questão básica de sobrevivência e pertencimento a grupos. Quando estamos em um grupo, tipo o nosso aqui, nós sentimos pertencidos e protegidos. Então, o tempo inteiro, sem perceber, a gente só está tentando pertencer, né? Tentando estar aí acima da média, ser o melhor de nós mesmos, atingir objetivos grandiosos, ter o status que a gente quer, a aparência que a gente quer, né? São as questões que a gente precisa realmente estar lúcido para quê? Para que a gente possa alinhar a nossa busca, aquilo que realmente faz sentido com a gente, com aquilo que a gente anseia, com as aspirações do nosso coração, com aquilo que a gente tem alcançado na nossa vida, né? Para que a gente não caia nesse ciclo. É uma questão de sobrevivência? É, mas a gente precisa encontrar os nossos grupos, né? As nossas tribos, aquelas que visam mais talvez o bem-estar, o equilíbrio emocional, a compaixão, do que os bens materiais, a alta aparência, né? A gente tem que alinhar aquilo que a gente acredita com aquilo que a gente busca. Vou convidar vocês a gente fazer um exercício, uma prática aí de 15 minutinhos. A gente pode ir fechando os olhos, acessando já esse estado de relaxamento que a gente começou, permitindo que todas essas informações que a gente entrou em contato agora, elas se assentem como areia em um copo d'água. Então, agora eu vou convidar vocês a apenas observar os sons do ambiente e a permitir que todos os pensamentos e as emoções vão se serenando, se acalmando, se assentando no fundo do recipiente. Apenas tome consciência dos sons enquanto sons. Não cabe aqui nenhum tipo de avaliação, se é um som agradável, desagradável. Aqui nós acolhemos todas as experiências. Alguns sons podem estar mais próximos, outros mais distantes. Observe, relaxe. Perceba como é possível a gente se relacionar com o som sem que a gente se envolva. Da mesma forma, a gente busca fazer com as nossas emoções. Nós percebemos a presença delas, mas assim como a gente observa o som agora, a gente não precisa se envolver. Nós apenas observamos a sua existência, a sua presença.
E assim a gente vai abrindo um pouquinho mais de espaço dentro de nós mesmos, nesse lugar onde a gente pode desfrutar de paz. O observador, ele pode se encontrar em paz. Da mesma forma que podem emergir aí vários pensamentos, conversas mentais, narrativas, lembranças. Você não precisa se envolver com elas. Conforme elas surjam, permitam que elas passem através de você e sigam. Às vezes a gente pode se demorar um pouco para perceber, outras vezes não. Mas apenas sustente a atenção nos sons. E caso você seja levado por um pensamento, retorne. Agora a gente vai fazer um exercício de visualização. E eu convido vocês a trazerem aí no campo mental, ou a visualizarem, imaginarem alguém na frente de vocês, que vocês saibam nesse momento que está passando por algum tipo de sofrimento, alguma dificuldade, algum desafio. Vá tomando consciência das situações às quais essa pessoa está sujeita, que você saiba. Tente imaginar o sofrimento que ela tem lidado, seja com uma questão física, questões de saúde, financeiras, pessoais. Uma dimensão do que essa pessoa está vivendo agora. Talvez você já tenha passado por algo parecido. Talvez nesse momento você também esteja lidando com algo desafiador. Então você consegue entender em partes o sofrimento que essa pessoa está passando. Então se conecte a ela através dessa natureza em comum, dessa humanidade em comum. Todos somos humanos, todos sofremos. Ao mesmo tempo que todos nós aspiramos por felicidade. E como um ato de bondade, a gente pode direcionar algumas palavras para essa pessoa. Vocês podem dizer mentalmente que você espera que ela esteja bem, que ela encontre alívio para o sofrimento que ela está vivendo. Ela possa encontrar todo o apoio necessário para passar por essa fase. Ela possa desfrutar de paz, por mais desafiador que seja o momento.
ou mesmo que ela possa desfrutar de felicidade, bem-estar e saúde plena. Se vocês quiserem dizer mais alguma coisa para essa pessoa, fiquem à vontade. Aspirem verdadeiramente que ela possa estar bem, ser feliz. Desejo o melhor a esse ser humano. E aos poucos, perceba como você se sente ao fortalecer esse elo de conexão com essa pessoa e aspirar coisas boas para ela e por ela. Perceba como essa experiência faz você se sentir emocionalmente. E agora reflita, só por mais um instante. Essa conexão que você estabeleceu, essas aspirações que você fez por outro ser humano, é possível oferecer algo igual a você mesmo? Então, nesse momento, existe algum problema, algum desafio, alguma situação difícil que você esteja lidando? Algo que tenha lhe trazido dores de cabeça, preocupações, medo, insegurança? Mentalmente, diga a você mesmo: eu espero encontrar resoluções para os meus problemas. Eu desejo que eu esteja bem. Eu encontre paz em meio às dificuldades. Que eu tenha o apoio e o amparo necessário para passar por essa fase. Eu possa ver livre de todo sofrimento, dor e desfrutar de saúde, de bem-estar e equilíbrio. Eu possa desfrutar de felicidade plena e realização pessoal. Se quiserem trazer mais alguma comunicação com vocês mesmos, alguma outra fala de apoio, podem dizer mentalmente. E percebam como vocês se sentem ao se oferecerem autoacolhimento, afeto, carinho. E agora, aos poucos, a gente vai encerrando o exercício, trazendo de novo a consciência para os sons. Observe os sons em torno de você, dentro da sua casa, do lado de fora. Observe as sensações táteis no seu corpo, o contato do corpo com a cadeira, o ar em contato com a pele.
E aos poucos vão despertando o corpo, fazendo pequenos movimentos, mãos, dedos das mãos, pés, articulações. Por último, com calma, tranquilidade, a gente vai abrindo os olhos. E chegando. Oi, gente. Foi bom? O que que foi mais fácil se conectar com o outro ou consigo? Com o outro, com certeza. Também senti isso, Fernando. Com o outro foi tão fácil falar, acolher, ouvir, sabe? Foi muito. Quando eu comecei a fazer comigo, começou a me vir pensamentos automáticos. Eu estava muito concentrada na conversa com o outro. Quando foi para mim, começou a vir pensamentos. Uhum. Interessante, muito interessante isso, né, gente? Dorinha? Oi. Pois é, que ela tá falando, é muito mais fácil, né, com o outro do que a gente arranja tanta coisinha, né, pra gente ficar julgando, né, e se torna mais difícil essa conexão. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo fazer essa conexão, né. Uhum. A sensação que eu tenho quando eu faço exercícios assim é como se fosse algo artificial. Quando eu faço pelo outro, é genuíno. Parece que quando eu faço por mim, é algo artificial. Parece que não consigo fazer esse link emocional da prática comigo. Às vezes, sim, dependendo do exercício, consigo, mas esses, assim, usualmente eu percebo essa diferença. Tipo, parece que comigo eu não ligo, com o outro eu conecto. Naturalmente, o meu sentimento flui. Comigo parece artificial. Alguém mais teve alguma experiência assim, alguma experiência diferente? Eu acho que a gente não se considera merecedor, né, eu acho que um pouquinho também isso, né. Uhum, Gente, esse não merecimento que às vezes, muitas vezes atrapalha. A gente arranja tanto defeito, tanta coisa para nos colocar, né? Essa falta de autovalorização, uhum, isso atrapalha um pouco. E somos tão lindos, né? Tão- E a gente esquece disso, né? uhum, Somos seres divinos, uhum, humanos, mas divinos, né? E a gente esquece essa parte, essa outra parte nossa, né? uhum. Mas talvez seja mais fácil para o outro, porque fazer para o outro a gente está acostumado, né? É, também, que às vezes a gente não faz muito esse trabalho conosco, né, Aline? Esse trabalho, a Exatamente. gente às vezes é uma falta nossa, né? Uhum. Esse trabalho conosco mesmo. Eu acho que é por aí Então, também. então fica a proposta de exercício, né? Que seja um exercício para a nossa vida. A gente desenvolver essa conexão mais genuína, mais autêntica com nós mesmos, com aquilo que a gente sente, os nossos desafios, né? Eu acho que isso é um aprendizado, né? É aquela coisa, você aprende por repetição, você consegue, né, repetindo o exercício e tornando. E um dia chegaremos lá. Cada tempo que passa fazendo mais, a gente vai adquirindo essa capacidade, né, dessa nossa autovalorização, né? Uhum. Isso mesmo. Tem alguém mais, gente? Quer falar alguma coisa? Tudo bem até aqui? Tudo certo? Cida, você quer aparecer para a gente tirar uma foto? Tirar meu óculos. Agradecer vocês aqui, só encerrar a gravação. Fazer jus ao meu nome, né? Aparecer.